mais gostoso de se estudar a Escritura é que nós percebemos que Deus dá algumas descrições a Moisés em Êxodo, como por exemplo, sobre as vestimentas de Arão e de seus filhos, para poder servirem ao Senhor no tabernáculo. E depois da instrução vem a execução e a gente pode rever as informações que foram feitas, e isso é muito interessante, nos faz apaixonar um pouco mais com a Escritura, como nós veremos lá em Deuteronômio, quando nós fazemos uma revisão de tudo o que nós vimos. Deuteronômio, Deut, significa repetição, e nome, ou lei, repetição da lei, ou seja, repetição de toda a história. Então isso vai ser muito interessante. Mas aquilo que eu gostaria de chamar a atenção de vocês, Moisés agora realmente chama para a prática, coloca todas as vestimentas indumentárias, cada um com um símbolo, né? A túnica em Arão, e observe que sempre cinge com cinto, né? Pôs sobre ele o manto, depois colocou o peitoral, courim, tumim, o óleo da unção, enfim, todas as indumentárias necessárias. O que isso mudou nos dias de hoje? O apóstolo Paulo, possivelmente olhando para esse texto, ele falando aos Éfesos, ele fala lá no capítulo número 6, a partir do versículo 10, hoje nós não precisamos usar mais essa indumentária. Já pensou, nós passamos na rua com esse peitoral, com essas pedras? Não necessitamos dessas indumentárias. As nossas armas se tornaram espirituais, mas são muito relatadas com isso. Hoje nós temos o capacete da salvação, a armadura de Deus, na verdade, né? A couraça da justiça, os calçados do evangelho da paz, o escudo da fé para resistir às setas inflamadas do maligno, e o capacete da salvação e a espada, que é o Espírito, né? Que é a palavra de Deus. Então Paulo estava olhando um soldado romano, e cada indumentária daquela parte ele estava dando instruções de como seriam os sacerdotes escolhidos por Deus, agora com uma vestimenta totalmente espiritual. Chama-nos a atenção a questão da verdade. Observe que no sacerdote, tanto o sacerdote da época do tabernáculo, como os sacerdotes, os filhos de Deus, como são hoje, todos são amarrados, tudo é segurado por um cinturão chamado verdade. Tudo é amarrado com esse cinturão. E todas as vestimentas, depois de serem amarradas, elas são então ordenadas. Acho que uma das coisas mais importantes da vida de um sacerdote é que nele nunca falte a verdade, que seja íntegro e que nunca falte com a verdade. O contrário é totalmente um representante do nosso inimigo sobre a face da terra. Que Deus nos ajude, essa verdade nós possamos extrair das Escrituras. Essa verdade, como a própria palavra já diz, como Jesus, o Verbo vivo, diz, que Ele é a verdade, Ele é o caminho. Deus continue nos abençoando.